Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 27 de agosto de 2024, uma terça-feira fria aqui em São Paulo. Quem nos fala aqui é a missionária Nagira Albano. Estamos começando o momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Hoje também é o dia do psicólogo, dia 27 de agosto, né? Parabéns pra mim, que sou psicóloga, e todas as psicólogas, né? De São Paulo, do Brasil e do mundo, tá? Que é uma área que merece muito respeito da saúde. Apesar que agora que os psicólogos estão tendo um pouquinho de reconhecimento, mas é fundamental para a saúde mental. Hoje é o dia do psicólogo. Eu, pela misericórdia do Senhor, né? Sou psicóloga há 5 anos. E vamos que vamos, né? E tem gente que pensa que é fácil ser psicólogo. Às vezes eu vejo que eles falam assim: olha, se você tem uma formação em alguma matéria e quer ser psicólogo, se alguém chama você no bar, não sei o que, você é um psicólogo. Ô, gente, são 5 anos de estudo. 5 anos de estudos que não é brincadeira não, tá? São 5 anos assim, eu pelo menos levei 5 anos duro, viu? Foram 5 anos de 2014 até 2018. Fevereiro de 2014 até dezembro de 2018. A formatura foi em março de 2019. Mas não foi fácil, não. E eu vejo os outros fazendo uma facilidade. Vamos que vamos. Mas amém, gratidão a Deus por poder exercer essa profissão que Ele mostrou pra mim, que eu nunca imaginava na minha vida em ser psicóloga. Imaginava em ser professora. Psicóloga e missionária nunca. Que eu me formei em magistério em 1996, há 30 anos atrás. Olha, bem dizer assim, né? Quase 30 anos atrás que eu me formei. 96, a gente tá em 2024, 28 anos. Mas Deus, Ele trilha caminho nas nossas vidas que a gente não imagina, né? Depois que a gente aceita Jesus, a gente vai aprendendo a caminhar, que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, aquilo que você acha que é, não é. Aquilo que você acha que não é, é. Então, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparada para aqueles que nele esperam e confiam, amém? Vamos estar orando como de costume e logo em seguida vamos estar passando a palavra do Senhor. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sempre confiado a minha pessoa. Apresento nessa hora também, Senhor, a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que você possa estar indo de encontro, com providência, com socorro, com cura, com libertação, com salvação. Se tiver alguém lutado que perdeu um ente querido, que o Senhor possa estar consolando. Se tiver alguém desempregado, que o Senhor possa estar abrindo a porta. Se tiver alguém, meu Deus, precisando de um alimento, de um socorro nesse dia, que o Senhor possa ser o socorro, o alimento bem presente, Pai, para essa pessoa. É o que eu te peço neste dia, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? Amém? A palavra que você colocou no meu coração é a maratona que a gente está agora em Marcos, tá? Que está em Marcos 6. Que diz assim: Jesus saiu dali, um profeta sem honra. Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles: que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficava escandalizado por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que o profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-lo. E ficou admirado com a incredulidade deles. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Amanda Suri Videcomarai. Oh, Senhor, obrigada pela tua palavra santa, tua palavra maravilhosa, tua palavra que é viva, que é eficaz, que é viva. Meu Deus, tua palavra é tudo. Obrigada, Senhor. Peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número, Pai. Deus, que essa palavra, Pai, venha falar comigo primeiro, com os teus servos, porque já está falando da raça de Comanai. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não falo aquilo que eu quero, mas aquilo que sempre vai falar aos nossos corações, porque esse canal é teu, Pai, é tudo teu. João 3,30, que tem que crescer ao Senhor e que eu diminua, desapareça,
e o Senhor apareça sempre. Amém. Né? Marcos vai estar falando aqui de Jesus, né? Um profeta sem honra. Por quê? Porque Jesus, né? Ele volta para sua cidade natal. Diz assim, não sei, Jesus saiu dali, foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Então, Jesus, ele chega na sua cidade natal, que é Nazaré, tá? E o que que acontece? E ali, né, a gente vê que ele começa a ensinar na sinagoga e muitos ficam admirados. Fica admirado com a inteligência de Jesus, claro, né? Só que acontece o quê? Não é porque eles ficam admirados, não assim, de ver Jesus pregar, mas assim, aí eles falam assim, mas como assim? Só que eles não conseguem aceitar, eles vêm fazer essa admirado, mas a resposta é assim, né? Consequentemente do 2, a parte B. De onde ele vem essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Eles começavam a se perguntar. Mas peraí, que sabedoria é essa? Que milagre é esse que ele faz? Como assim? Né? Então eles começavam a se perguntar. Mas eles se perguntavam por quê? A resposta está no 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficava escandalizado por causa deles. Então ele ficava escandalizado, porque assim, Jesus era um carpinteiro. Mas como assim? Ele é um carpinteiro, não é nem da sinagoga. Como assim, né? Ele é filho de José, o carpinteiro. Ele é filho de Maria. E os seus irmãos? Como assim, né? Então, esse tom, né? Ele tinha esse tom de desprezo, tá bom? Era assim, as perguntas feitas em tom de desprezo. Então, assim, ele, tipo assim, ele não é só um... ele não é, como posso dizer assim... eles não viam motivo para Jesus ser diferente. Jesus tinha que ser um qualquer. Então, Jesus era um qualquer para eles. Vamos dizer assim, uma palavra assim, chula, tá? Eles não davam valor em Jesus, tá? Porque assim, ele não era da sinagoga, não era de nenhuma linhagem real. Então, assim, como assim? Quem que ele é? Quem que ele pensa que ele é, né? Como assim? De onde que vem tudo isso, né? Então, eles não conseguiam enxergar, né, o pai no filho. Eles não conseguiam enxergar, né? Então, eles faziam pouco caso. Então, assim, eles não conseguiam ver que Jesus era ungido de Deus. Eles não conseguiam enxergar. Então, assim, eles não conseguiam ver. Então, eles se escandalizavam, tá bom? As pessoas se escandalizam porque Jesus, ele era culto. Ele era cheio da presença do Pai. Ele falava do Pai com autoridade. Ele expulsava demônio. Ele libertava. Jesus era o próprio Deus, era a Trindade. Eles não aceitavam, eles não enxergavam. Então eles questionaram, mas ele é filho do carpinteiro? Maria, José, seus irmãos, suas irmãs, é uma pessoa pobre. Simples assim. Jesus é pobre, tá? Uma família pobre. Então assim, eles ignoravam. Então, Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e que sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Então, Jesus não tinha honra nenhuma. Então, assim, aí vai dizer, não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre os doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade dele. Jesus fica admirado, tamanha incredulidade. Entendeu? Então, assim, não que Jesus não quisesse fazer milagre, claro que ele queria, mas optou em não fazer, né? Porque aqui, o ambiente ali era total incredulidade. Total, tá? Total incredulidade. Então, eles eram totalmente incrédulos. Então, era totalmente incrédulos. Então, igreja, se com Jesus era assim, imagine comigo e com você, tá? Então, não deixe de fazer a obra de Deus. Não deixe de ser diferente na Manda Sua de Comanai. Não deixe de pregar a palavra de Deus. De fazer e ver. Hoje mesmo eu fiquei assim meio triste aqui, sabe? De repente eu tava aqui, me deu uma tristeza. Eu falei, Senhor, né? Até comentei com meu esposo, parece que foi uma seta. Mas não foi uma seta, não. Depois eu falei assim, Senhor, quando a gente para, a gente começa a ver as situações, o ambiente, a gente começa a ver as coisas que acontecem, a gente entristece. Porque a gente vê que as pessoas mentem, roubam, enganam.
Parece que não acontece nada. Faz a maldade, sabe? Mata, abusa. Você vê a pessoa matar o outro, sair pela porta da frente, sabe? Você vê o cara abusar de uma criança, não acontecer nada. Você vê a pessoa roubar, não acontece nada. E sei lá, e tem hora que você para assim, sabe? Você tem um choque de realidade. Fica até emocionada porque já tá de acontecer isso comigo. Eu não gosto, sabe? Eu falo com Deus, eu não gosto, porque quando você tira o olho do céu e você começa a colocar na terra, na atmosfera terra, no ambiente terra, você começa a ver as coisas e você entende que você está aqui como simplesmente como passageiro, quando nós somos forasteiros nessa terra, que a nossa morada não é aqui, é no céu, mas você está numa terra onde a sujeira, a maldade, a mentira são coisas assim latentes que subsaem e tem mais valor do que a verdade, que é a luz que brilha, né? Então, aí me veio essa palavra agora de Jesus, eu lembrei do que aconteceu comigo nessa tarde, eu tô compartilhando com vocês, né? E eu falei, Senhor, eu fiquei triste, né? Mas, vida que segue. Vamos continuar. Jesus envia os 12. Ele disse assim. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Aí diz assim, no 8. Estes foram suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus escritos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fique ali até partirem. E se algum povoado não receber nem os ouvir, sacuda a poeira dos seus pés quando sair de lá como testemunho contra ela. Aí diz assim no 12. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e curavam. Então você vê, né, aqui o que Jesus explica, né, para os discípulos, né, quando enviou para fazer a obra de 12 em 12. Igreja na Rassuri Midecomanai, que coisa linda, né? Diz assim, não leve, vai de 2 em 2, né? Araçu de Comanai, porque a palavra do Senhor diz ali em Eclesiastes, é melhor andar de 2 juntos do que um, porque se um cai, o outro levanta, né? Então a gente vê que o propósito era reforçar a credibilidade deles, né? Mediante o testemunho de mais pessoas e além de fornecer apoio mútuo durante seu período ali no treinamento, investir neles, vai junto de 2 em 2, então um vai apoiando o outro, temos que estar junto, né? Não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, deviam depender inteiramente da hospitalidade das pessoas quais testificavam. Então, assim, tá fazendo a obra, Deus ele vai sustentar. Igreja, a gente tem que entender que o obreiro é digno do seu salário. Então, assim, eu paro assim, hoje mesmo eu falei, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre financeiro, né? Porque eu não trabalho fora. Eu vivo da obra. Eu não cobro para pregar. Eu não cobro para atender como psicóloga. Então, assim, eu atendo as pessoas com amor e carinho, entendeu? Faço com muito amor. É o meu chamado, você tá entendendo? Outras pessoas, né, posso dizer que 99,99% das pessoas, o trabalho delas é cobrar. O meu não. E especificamente o meu não, igreja. Eu não posso cobrar. Eu sou totalmente independente. Esses dias eu fui atender uma irmã, né, socorrer ela e tal. Ela, irmã, eu quero que você me atenda como psicóloga. Ela me ofertou um valor. Amei, eu fiquei feliz, né? Então assim, eu falei, irmã, não cobra, você me oferta, que a irmã quiser, a irmã me ofertou. Vou cobrar o valor da consulta, que no CRP tá 170, 150, quer dizer, eu não vou cobrar, porque não é da minha índole, você tá entendendo? Porque no CRP, 55 minutos de consulta é 150. Então assim, no meu caso, eu vou, atendo, não posso cobrar. Simplesmente assim. Mas todo ano eu pago o CRP, R$500, 500. E Deus tem enviado. Glória a Deus por isso. Não tô questionando. Mas eu tô falando, igreja, que quando Deus ele nos ordena a fazer a obra, ele incube, não é fácil, tá? Você se depender de Deus. Mas quando você depende de Deus e você é uma pessoa que preza por valores.
Quando você não preza por valores, você mente, você rouba, você engana, você faz o que você quer, mas no meu caso, não. Então, assim, eu prezo por valores. Eu tenho valores acima de tudo, porque o meu Deus é um Deus moral. Então, eu sigo valores. Valores morais, não financeiros, entendeu? Valores morais. Então, foi o que o Senhor falou aqui pra eles, tá bom? Não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, calcem sandálias, mas não leve túnica extra. Sempre que entrar numa cidade, fica ali até partirem. E se algum povoado não receber nem os ouvir, sacuda a poeira dos seus pés quando saírem de lá como testemunho contra eles. Então, acontece que sempre que entrarem numa casa, fique ali até partir, ou seja, dependa. Eu vou enviar providência. E é fácil, igreja? Não, tá? Porque não é fácil, tá? Depender, né? Inteiramente da hospitalidade que Deus vai levantar no coração de alguém pra estar te abençoando. Não é fácil, tá bom? Então, assim, não leve túnica extra, né? Uma túnica a mais poderia servir de coberta no frio, de noite. Dá a entender que os discípulos precisavam confiar. Eles tinham que confiar, tá? Que Deus forneceria alojamento todas as noites. Então, os discípulos tinham que confiar. Então, assim, e a gente, no meu caso, eu tenho que confiar que Deus vai enviar providência constantemente, né? Eu paro assim e falo, Senhor, tá difícil, né? Aí Jesus diz assim, sacode a poeira dos pés, tá bom? Saia daquele lugar. Então, assim, pregarem, né? Então, eles pregaram, eles expulsavam muitos demônios. Essa era a missão, tá? O início do ministério dos discípulos, em nome de Jesus. E a mensagem deles era exatamente a mesma dele. Eles faziam o mesmo que Jesus fazia. Então, isso que é tremendo. Eles seguiam a missão do mestre, tá bom? O que o mestre fazia, eles faziam também. Então, cabe para mim e para você também entender que o Senhor Jesus, ele tem isso para mim e para você, né? Quando Jesus, ele nos chama, ele, sabe, ele fala assim, eu te separei para uma obra. Não é fácil. Não é fácil na igreja. Não é fácil, né? Eu, sinceramente, já tenho 14 anos. Vai fazer 15 anos, exatamente, né? Que o Senhor me separou para o ministério. Mas... E assim, vamos, igreja. Vamos nós, né? Mas eu sei que a obra tem que ser pregada. A palavra tem que ser pregada. Eu sei que parece que não, mas eu vejo na minha caminhada, assim, que nesse tempo aí de chamado, eu já ganhei almas pro Senhor Jesus. Pessoas já foram libertas, curadas através da palavra. Constantemente, Deus pela misericórdia, sabe? É pela misericórdia mesmo que Deus às vezes me usa assim, porque é um caco, sabe? Fala assim, eu dou um caco. Mas pela misericórdia Deus usa, né? Não é pra quê? Pra mim, que eu me engrandeci e falar, para que o nome do Senhor seja glorificado sempre na minha vida. Careça que ele cresça, que eu diminua, né? Mas não é fácil, igreja. A gente tem que se dispor, tá? E entender que o Senhor, ele quer que a gente se doe pra ele. O ministério, pra obra. E não é fácil. Porque a gente vai encontrar opositores, pessoas que falam mal da gente, que perseguem, que caluniam, que não querem nada com Deus. Pessoas que só querem sentar um rabo no seu sofá ou na sua casa, sugar você. Mas na hora de te abençoar, não estou falando de financeiro, sabe? Mas na hora de honrar você, eles não querem, eles querem te denegrir, sabe? Falam coisas horrorosas de você. A gente tem que ter um emocional que fala, Senhor Deus, muitas vezes não é fácil. Não é fácil. Mas por amor à obra, né? É por amor à obra. Porque a gente sabe que isso aqui tudo é efêmero e passageiro. Mas parece que é uma eternidade. Mas a eternidade a gente vai viver com o Senhor. Vamos passar para outra parte aqui. João Batista é decapitado. Detalhe. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Então, o que acontece? Vamos continuar aqui, peraí, no 15. Outros diziam, ele é Elias, e ainda outros afirmavam, ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Vamos no 16. Mas, quando Herodes ouviu essas coisas, disse, João, o homem a quem decapitei ressuscitou dos mortos.
17. Pois o próprio Herodes tinha dado ordem para que prendesse João, o amarrasse e colocasse na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. No 20. Porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo, né? Então, aqui fala que Herodes gostava de ouvir João. Detalhe. Vamos continuar aqui, no 21. Vamos aqui no 21. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importante aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Detalhe. No 22. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e os convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. No 23. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Eita, meu Deus. No 24. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Meu Deus, que forte a igreja. Imediatamente, olha que mãe, imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista. No 26, o rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. No 27, enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi e decapitou João na prisão. Olha que mãe é essa, né? Olha a situação. Aí no 28. E trouxe a sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram levar o seu corpo e o colocaram no túmulo. Você vê a situação, né? Que tipo de mãe é essa, né? Então, Herodes, ele já tinha um misticismo, né? Acreditava que Jesus, ele tinha ressuscitado dos mortos, né? Para começar aqui, a gente vê que sabe que Herodes, ele não era rei, ele era tetrarca, tá? Mas, vamos dizer assim, porque a maioria fala que é o rei Herodes. Mas assim, o que acontece, né? Uns achavam que ele era Elias, então tinha um monte de questionamento, né? E Herodes aqui nesse momento, né? No 17, diz assim: pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João e amarrasse e colocasse na prisão. Mas aqui no 16 antes, mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem eu decapitei, ressuscitou dentre os mortos. Então ele acha assim, ressuscitou. Então olha a ideia, você vê, né? O misticismo, ressuscitou dos mortos. Herodes ficou perturbado com a situação, né? Porque ele viu a cabeça de João Batista numa bandeja. E aí daqui a pouco ele vê, né, a sua consciência sendo perturbada ali, né? E aí a gente vê a superstição dele vindo aflorar, né? Então ele temia que João tivesse voltado para assombrar. Então assim, pensa a situação de Herodes também, né? A superstição era grande. Misticismo, superstição, né? E tem muito disso, né? A gente vê muito, não é de hoje. Então a gente vê que tudo que aconteceu ali, né, com João Batista, né, que foi preso e depois foi colocado na prisão, porque ele era contra ali, né, o caso que ele tinha com Herodias, morava com Herodias, a sua cunhada. Então a gente vê toda essa situação, né, e a gente vê que ele tava ali, porque ela era casada com Filipe, então assim, era toda uma situação. E era uma família assim, vamos dizer assim, uma família totalmente maligna, né? Totalmente maligna. Herodias
tinha traído seu marido com o irmão e era neta de Herodes, o grande, e tinha a sua filha, né, que depois a gente fica sabendo, os historiadores dizem que chama Salomé. Ela usa a sua filha para fazer uma dança sensual ali, entre aquelas pessoas grandes, pede, a sua filha vai pedir, ai, pede o que me quiseres, diz, né, Herodes, e a filha, ela vai pedir um conselho para a mãe pede para a filha simplesmente a cabeça de João Batista. Oi, meu amor. Mamãe pega. Então você vê que tipo de pessoa era ela, né? Toma, amor. A pessoa que pede, né? Pede para sua filha pedir assassinar, né? Ou seja, você é cúmplice de um assassinato, né? Então você vê que situação. E quantas famílias assim, dirigida por Satanás, quantas famílias, né? Que Satanás usa dessa maneira aqui na Terra, né? Então, quando a gente para assim, que a gente começa a ver a maldade do ser humano. Hoje à tarde eu acabei de comentar com vocês, por causa quando eu paro pra ver esse tipo de coisa, eu falo assim, agora eu não me conformo, pai. A maldade, né? Perversidade do homem, né? Então a gente vê que pede a cabeça de João Batista, aí, segundo os historiadores, a mesma bandeja que era colocada a carne, uma bandeja de madeira, foi colocada a cabeça de João para servir ali, né? Então a gente vê a maldade ali. E aí a gente pergunta assim, ai meu Deus, que injustiça. É o que eu falei na estante, né? Gente, que justiça que fizeram com o João. Né? A gente fala, ai irmão, mas naquele grande dia do julgamento haverá justiça, né? Mas aí a gente para assim, na carne, a gente fala assim, meu Deus, mas e hoje? Que justiça, né? Eles continuaram na festa ali. E João foi decapitado, né? Então, provavelmente, isso perturbou Herodes. Então é isso, igreja. A gente vê esses tipos de maldade acontece, né? Com frequência. Então, assim, nossa, a gente vê que o diabo, como que ele é ardiloso, né? E não é diferente nos dias de hoje. A gente vê as pessoas matando a outra quando descobre a maldade, a mentira, o roubo, o engano, o incesto, a pedofilia. A pessoa mata mesmo, igreja, sabe? Pra tentar esconder, porque ela não tem escrúpulo. Ela já quebrou regras, e para ela quebrar outras regras, filha, né? Se a pessoa não tiver um arrependimento puro e genuíno, cara, é difícil. A gente começa a ver, sabe de quem que me lembro agora? De Davi. Mas não se compara a casa de Davi com a casa de Herodes. A casa de Herodes não teve arrependimento. A gente vê que Davi, quando viu Betseba, ele saiu quebrando mandamentos, né? E ele dormiu com Betseba. Não começaram a mulher de seu próximo. Dormiu com ela. Ela engravidou. Ele mandou chamar Urias. Embebedou Urias. Mandou ele ir pra lá. Dormir com Betseba. Ele não foi. Ficou lá na porta. Ele não se conformou. Pediu pra colocar Urias na frente da guarda, né? Ali da guerra. E Urias foi morto. Aí ele pega, traz Betseba. Então, tipo assim, agora pronto, ninguém vai saber. Mas, e Deus? Onde fiquei, né? Aí Betseba tem um filho. O profeta Natan fala com ele. Tinha uma ovelhinha, só tinha, né? Aí o homem foi lá e pegou, tal. Essa ovelhinha é você. Ai, que eu fazer com esse homem? Ai, ele todo cheio de ira. E eles são assim, cheios de razão. Não, tem que mandar, nossa, tem que prender, blá, 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 blá. Oi, rei, esse é o meu senhor, né? O senhor tomou Betseba de Urias e matou Urias, simples assim. Agora a espada não vai se apartar da tua casa, entendeu? Mas Davi se arrependeu e Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas o incesto, a morte, a tragédia não saiu da família dele, entendeu? O preço do pecado, né? Essa família aqui, então assim, tem que ter o arrependimento, né? Davi é um homem segundo o coração de Deus por causa de arrependimento. Mas que ele quebrou protocolos e quebrou os mandamentos. Vem dizer ele que quebrou, né? Só não adorou a Deus. Só não botou outros deuses acima do Senhor. Mas da parte do homem, né? Amar o próximo como a si mesmo. Ele quebrou os mandamentos quase todos. Nossa, saiu quebrando. Então Deus, ele fala pra mim, pra você, a gente tem que estar se apercebido, né? E a gente vê essa situação aqui, sabe? É algo bem maligno mesmo, né? Mas que a mão do Senhor venha ter misericórdia, tá bom? Da gente, de nos livrar dessas pessoas más, sanguinárias.
Preciso voltar a orar nesse propósito. Senhor, nos livra do homem mau, violento, sanguinário, maligno, né? A gente tem que pedir essas orações e orar, porque esse tipo de gente tá em todo lugar, né? Eu moro aqui no condomínio, então assim, você abre a porta, tem vizinho do lado, vizinho do seu lado. São pessoas que você não sabe. Você acha que presta, não presta, igreja, sabe? Só conhece o homem. Tem situações que você parece assim, a pessoa teve coragem de fazer isso. Mas teve, né? Mas teve. Vamos continuar. Quem conhece o homem é só Deus. A primeira multiplicação dos pães, tá? Em Marcos. Os apóstolos, vamos lá no 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito. Tremendo isso. E ensinando, havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse, venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Aí a palavra vai dizer aqui no 32. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirando-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes dele. A mãe vai pegar. Quando Jesus... Toma. De nada, meu amor. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque era como ovelha sem pastor. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. A palavra vai dizer aqui. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se deles e disseram, este é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir ao campo e povoados vizinhos comprar algo para comer. Né? Aí Jesus, claro, né? Ele, porém, respondeu, dê-lhe vocês algo para comer. E eles lhe disseram, isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhe de comer? Meu Deus. 38. Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifique. Quando ficaram sabendo, disseram 5 pães e 2 peixinhos. Aí diz no 39, então, Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles assentaram em grupos de 100 e de 50. No 41, diz assim, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. E diz assim, todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Então, vai relatar, né, o milagre dos peixes. Jesus, ele fala assim, por que vocês não compram, né? Por que vocês não compram? Por que a gente vê aqui também? O que acontece, né? Jesus, ele tenta sair do meio do povo, mas o povo não deixa Jesus, né? O povo vai atrás, né? Então, os discípulos já vêm de uma missão, né? E aí, tipo, eles tentam, vai encontrar Jesus, eles estão cansados, com fome de ter ensinado. E Jesus fala assim, vamos do outro lado, né? Vamos passar do outro lado, vamos para o outro lado. Vamos afastar um pouco do barco, mas aí a multidão vai, né? Então, assim, Jesus, ele é misericordioso. Ele não ia despedir aquele povo com fome, né? De jeito nenhum. E aí diz assim que 200... Aí me chama a atenção, Jesus foi dizer assim para eles assim, no 36, manda embora o povo para que possa ir ao campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Aí ele, porém, respondeu, dei-lhes vocês algo para comer. Jesus, dá vocês. Tipo, vocês não estavam pregando? Tipo, vocês não estavam alimentando, ensinando? Dá vocês, né? E aí eles disseram, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro assim em pão e dar-lhe de comer, né? Porque eles já vêm de uma missão. Então, assim, só que eles não entenderam, tá bom?
o milagre, né? Eles estavam alimentando, mas eles não estavam conseguindo, eles estavam alimentando espiritualmente, mas não estavam conseguindo alimentar fisicamente, né? A gente vê que Jesus, ele se preocupa tanto com o corpo, com a alma e com o espírito. Então, assim, com as esferas do nosso corpo, ele não ia deixar o povo desfalecido. E 200 denários era um dia de trabalho, a gente já falou isso, tá? Peraí. Um denário correspondia a um dia de trabalho, então 200 denários correspondia a 200 dias de trabalho, então era quase 8 meses por aí, né? Mais ou menos isso, uns 8 meses. Então era muito dia trabalhado, já que eles tinham, né? Então, aí eles sentam ali e Jesus faz um milagre, grupo de 50 e 50. Você vê a ordem, né? As coisas do Senhor Jesus é sempre com ordem, decência, né? Então a gente vê, eu consigo imaginar assim que os canteiros devem ter ficado cheios, né? Ele disse que todos comeram e ficaram satisfeitos. Mas Jesus fez o quê? Orou, deu para os discípulos deram. Então, assim, foi um ensinamento. Os discípulos, ali foi um ensinamento, porque os discípulos, essa parte aqui, ó. No 41, tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu e deu graça e partiu. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem. O povo também dividiu os 2 peixes entre todos. Então, Jesus estava explicando ali para eles, né, a multiplicação, mas um segredo que eles não conseguiram entender, entendeu? Eles viam de uma obra e eles não conseguiam entender, né? Jesus estava mandando ele, deem vocês, né? Deem vocês, né? Então, assim, eles não conseguiam ver isso. Então, Jesus estava explicando para eles que eles tinham que dar, né? E eles não estavam conseguindo entender isso, né? Então, Jesus, eles dão para eles dar. Eles estavam exaustos. Então, Jesus, ele quer dar para mim, dar para vocês. Eles querem que vocês recebam para dar para outros. Então, o objetivo de Jesus é esse, né? Então, todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram todos. Então, todos comeram e ficaram satisfeitos e sobejaram. Então, você vê ali um milagre, né, acontecendo. Então, a gente vê que Jesus, né, não apresenta nenhuma dificuldade em fazer a sua obra. De jeito nenhum, né? Então, porque ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. É simples assim. Ele mostrou mais uma vez que ele era o bom pastor. Ele não ia despedir as pessoas de mão vazia. Então, né, a gente vê que Jesus é o nosso pastor e provê todas as nossas necessidades, como diz no Salmo 23, né? Ele é o meu e o teu pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso é tremendo, igreja. Por mais que muitas vezes a gente não consegue entender, né? E aí a gente vê também que depois disso ainda sobrou aqui 12 cestos cheios de pães. Sabe que os judeus, eles não desperdiçavam nenhuma migalhinha, eles pegavam tudo. Mesmo assim, sobrou ali 12 cestos cheios, mostrando que ele era Jesus e que ele é o próprio milagre, o pão da vida, tá bom? Vamos aqui no 45 para terminar. Jesus anda sobre as águas. Olha o milagre dos pães. Diz assim, logo em seguida, Jesus insistiu, no 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. No 46, tendo a despedido, subiu ao monte para orar. E no 47, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. E Jesus se achava sozinho em terra. Aí diz assim no 48, ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Então, o que acontece, né? Aí Jesus vai, vamos lá, começar de novo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia da multidão. Então, Jesus vai na frente que eu vou irei. Então, Jesus deu uma ordem. Pode ir, vai na frente que eu vou despedir da multidão, depois eu encontro vocês lá. Tipo assim, mais ou menos assim, tá bom? E aí, desculpa. E aí diz que tendo os despedidos, subiu ao monte e foi orar. Jesus vai orar no monte, tá? Orar no monte. Jesus sempre orava no monte, né?
E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. E Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava ao contrário, né? Tava com dificuldade. E era alta madrugada, por volta de umas 3 horas da manhã, né? Aí Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por eles. O que, amor? Então, aí, quando eles, né? Jesus, já era tarde, tá? E aí diz assim, outra madrugada, provavelmente umas 3 horas da manhã. E aí, de 3 a 6 horas da manhã, mais ou menos nesse horário. Deveria ser. E aí, o que acontece? Meu Deus, era isso que eu ia fazer. É porque eu vou falando com vocês, eu vou marcando aqui. Tem hora que vocês percebem que eu abaixo a cabeça, né? E aí Jesus dirige, aí vai, né? Aí vamos aqui pro 49. E quando ouviram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram. Pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Viram, né? Aí Jesus vinha andando por sobre os... Gente, eu fico imaginando, atravessa, vai, daqui a pouco tem um vento contrário, né? A madrugada alta ali, vai e tal. E aí, daqui a pouco, vê Jesus andando sobre o mar. Então, assim, mostrando o seu poder, né? Que, olha só, igreja, né? Jesus, ele demonstra todo o seu poder ali quando ele sobe nas águas, né? Mostrando, mais uma vez, da presença do poder majestoso do Senhor, né? Que transcende até o mar. Então, assim, ele tem poder. Ele já tinha multiplicado os pães, agora ele vê Jesus andando sobre as águas. E mesmo assim, igreja, é do homem, tá? É do homem. Então, ele diz assim, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, pois todos tinham visto, disse, ó, vou estar no 49. Quando ouviram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram. É normal, normal, porque é do homem, né? Porque é uma superstição que tem até no dia de hoje, né? Até hoje, a gente tem a superstição com o negócio de fantasma. Gente, quando eu ainda não tinha aceitado Jesus, eu tinha muito disso. Fantasma, não sei o quê, e vai, né? Então, e espírito à noite, né, provocava medo, desgraça no povo. Então, assim, o terror dos discípulos foi provocado por algo que talvez ele não tinha nem imaginado, que era o espírito, né? Ser um espírito das águas. Então, assim, não dá nem pra imaginar. Mas quando a gente não conhece o Senhor Jesus, a gente tem muito disso, assim, né? E o judeu, ele os judeus eram muito supersticiosos, né? Desculpa, a população judaica. Então já tem isso, né? Então, assim, a gente, né, quando a gente não veio falar assim, não conhece Jesus, a gente tem medo de fantasma. A gente sabe que o diabo, ele atua, tá? E quando a gente tá no mundo espiritual, quero abrir um parênteses aqui, a gente vê, não sei se vocês já tiveram experiências de olho aberto, o Senhor permitiu eu ver assim, ó, né, o inimigo passar. E ele passa assim, ó. Eu já vi a olho nu. Então, assim, Satanás eu te repreendo em nome de Jesus, né, e Deus às vezes permite, né, os espíritos malignos, infelizmente. Mas aqui diz assim, mas Jesus imediatamente lhe diz, coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus, não tenha medo. Aí aqui no 51. Então, 51. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Pensa a situação desses homens. Aí no 52 assim, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Então assim, eles viram Jesus ali, né? Eles não conseguiram entender. Eles ficaram tudo atônicos. Mas um pouquinho antes eles tinham vivenciado a multiplicação dos pães. Que coisa, igreja. Meu Deus do céu. Então, assim, disseram 5 pães e 2 peixinhos, entendeu? E daqui a pouco, esses 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão, né? E ali, eles veem Jesus ali, eles já ficam atormentados. Pra você ver como que eu e você somos falhos, tá?
O que aconteceu com eles acontece comigo e com você também. E não é diferente. Não é diferente. E diz aqui assim no 53. Depois de atravessar o mar, chegar a Genezaré e ali amarrar o barco. No 54. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Vamos continuar com verde. E eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que eles estavam. Detalhe no 56. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levava os doentes para as praças, suplicavam ali que pudessem, pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Olha que coisa linda, né? Então eles suplicavam: Jesus, deixa a gente tocar na orla, né, do seu vestido, pelo menos tocar ali na borda, né? Porque o Senhor é o poder, o Senhor emana poder, né? Então a gente vê a igreja que só Jesus mesmo para nos dar força, sabedoria. Que o Espírito Santo de Deus possa, da mandação de Comaré, nesse dia nos consolar, nos confortar. Porque tem situações na minha e na sua vida que a gente fica mesmo atônicos. Passamos por momentos que a gente fica assim: Senhor Deus, é necessário? Né? A gente se pergunta muitas vezes, mas a gente tem que passar. Mas nós temos aqui nós temos um Jesus que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Nós temos um Jesus que andou por cima do mar. Então esse mesmo Jesus que fez tudo isso aqui é o mesmo Jesus que está comigo e com você, tá bom? Deus abençoe, que você venha ter uma noite abençoada, que essa palavra possa um dia, uma tarde, uma noite abençoada, uma madrugada, né? Que essa palavra possa falar grandemente com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, com na paz, viu? Beijo.